Paz seja convosco. Quero compartilhar uma palavra que está em Efésios 3:20. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa palavra, na verdade, ela tem se cumprido de uma forma muito forte na minha vida. Eu queria mais, na verdade, hoje compartilhar um testemunho, né? Um testemunho de que eu acredito que muitos de nós passamos por temores, né? Acreditamos em Deus, acreditamos na sua palavra, confiamos que Ele vai realizar um milagre, confiamos que Ele vai realizar aquilo que nós estamos orando e aguardando nele. Cremos que Ele vai operar, mas ainda assim sempre vem aquele temor, sempre vem aquela dúvida. Ou porque nós pensamos não merecemos, ou porque pensamos, outras vezes já temos orado e a resposta de Deus foi uma negativa, ou porque imaginamos, quem sabe, Deus ele não vai nos dar uma resposta favorável agora, tem que esperar um tempo mais. Bom, essas são questões que podem surgir na nossa mente para trazer, para produzir temores, para produzir dúvidas no nosso coração. E na verdade, justamente por nós sermos carne, né? Por nós sermos pessoas suscetíveis a temores, suscetíveis a dúvidas, suscetíveis a fracassos, né? Suscetíveis a realmente não estarmos tão firmes como gostaríamos de estar. Então, por esses temores todos que assolam a nossa mente, isso também, né, acomete o nosso coração, né? Vem ao meu coração, vem dúvidas, né? Vem temores, vem preocupações quanto ao futuro, quanto ao que vai acontecer amanhã. Mesmo que a Bíblia diga que não andeis ansiosos com coisa alguma, Deus é que sabe do nosso futuro. Deus é que conhece o nosso amanhã. E Deus ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz a nosso respeito. Ele não nos trouxe até aqui, Ele não nos abençoou até aqui para nos deixar no meio do caminho. Mas a palavra dele na verdade, dizendo que ele estaria conosco até a consumação do século, ou seja, ele está conosco. Tanto é que quando ele foi embora, quando Jesus se despediu dos discípulos que estavam acostumados à sua companhia, acostumados a Jesus andar com eles, a dirigir os passos dele, a orientá-los, a chamar a atenção quando fosse necessário, já estavam acostumados à presença de Jesus, já estavam acostumados àquela orientação, aquela situação de que Jesus estava sempre presente na vida deles, né? Estava sempre presente, já estavam acostumados com isso, a Jesus guiá-los, a Jesus direcioná-los, a Jesus tomar a frente, Jesus tomar a liderança. Eles já estavam acostumados a isso. Então Jesus diz para eles: eu não vos deixarei sós, mas eu vou enviar um consolador. Eu vou enviar alguém que vai dirigir a vida de vocês assim como eu dirijo. E do mesmo modo, esse mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes ali com poder, com glória, né? E já estava habitando na vida dos discípulos, mas agora numa figura mais proeminente na vida dos discípulos. Também essa figura do Espírito Santo, ela é proeminente nas nossas vidas quando nos deixamos guiar por Ele. É Ele que nos diz, não precisa ter medo, né? A própria Bíblia diz mesmo, aos estudiosos que falam que há 366 menções de não temas na Bíblia, para não ter medo, até fazendo menção ao ano bissexto, ou seja, um dia, para cada dia do ano, tem um não temas, não tenha medo, não precisa te preocupar, não precisa te angustiar, Deus está contigo, Deus está te dirigindo, é Deus que te sustenta, é Deus que vai tomar a frente a partir do instante que você entregou a sua vida para Jesus, a partir do instante que você entregou o seu coração para Jesus,
É Ele que vai passar a guiar a tua vida e você pode se despreocupar, porque tudo que Ele vai dirigir a partir de agora, se você seguir a orientação dEle, vai tudo bem. Vai tudo bem. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é algo que aconteceu comigo, né? Eu tomei uma decisão muito importante e, na verdade, foi em abril. Eu vinha muito oprimida, né? Vinha muito oprimida no meu trabalho. Eu vinha já há vários anos pensando em deixar o meu trabalho. Nunca via uma possibilidade, nunca via... Na verdade, a gente nunca... Eu pelo menos, né? Eu não sou de me programar muito. De me programar para, vou fazer tal coisa e me programei. Isso é um erro meu, né? É um lapso meu. Eu não sou de me programar financeiramente para a decisão que eu tomei, na verdade. Então, já havia alguns anos que eu vinha com esse desejo de deixar o meu trabalho, já há bastante tempo, né? Isso remonta lá, acho que desde 2012, mais ou menos. E isso eu vinha, né, sempre deixando para depois, mas aquilo me consumindo, porque eu digo, eu não estou desenvolvendo todo o meu potencial, eu não estou satisfeita com esse trabalho, ele não me satisfaz como profissional, ele não me satisfaz, ele paga as minhas contas, ele remunera, né? Eu tenho a minha remuneração no final do mês, tudo tranquilo, tudo ótimo, mas eu acreditava que tinha que ser mais do que isso, né? Eu acreditava que tinha que ser mais do que isso, só que eu vinha postergando, até que desde 2023, no final de 2023, a situação só piorou, né? Se tornou cada dia mais insustentável. E cada dia que eu tinha que trabalhar, eu tinha que chegar diante de Deus e digo, Senhor, me dá graça para esse dia. Me dá graça para esse dia. Eu tinha que tomar cada dia uma dose de graça de Deus para poder seguir o meu trabalho, para seguir a minha jornada. E era todos os dias pesarosos. Eu tinha que me munir dessa graça e eu não estava feliz. Aquilo estava me oprimindo. Estava chegando ao ponto de ser uma opressão, né? E até eu vinha orando já há muitos anos acerca disso. Então, chegou em janeiro, aparentemente surgiu uma possibilidade de saída do meu trabalho, mas essa oportunidade não me contemplava, referente à questão de idade. Então, eu esqueci, né? Eu digo, não adianta, tem que deixar. Só que a coisa foi piorando no trabalho, né? E um dia eu cheguei e eu disse, Senhor, por favor, faz alguma coisa, né? Eu preciso da tua ajuda, eu preciso de uma direção tua, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida, porque eu já não sei mais o que fazer. E aí Deus, né? Aquela porta que estava fechada, que eu não poderia sair do trabalho, que seria um PDV, porque no caso, saindo do trabalho por minha própria conta, eu não tenho direito a nada, né? Então, não teria direito a absolutamente nada. Mas aí, quando surgiu esse PDV em janeiro, acho que foi janeiro, final do ano, não me lembro, eu acabei que não deu para eu entrar, mas nessa época aí que eu clamei, acho que foi 2 dias depois, mais ou menos. Eu não lembro se eu clamei a Deus numa quinta, numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu cheguei e tinha um e-mail notificando que estava sendo reaberto aquele PDV. E agora, a faixa etária que contemplava, eu poderia participar. Eu não pensei 2 vezes. Eu digo, Senhor, essa é a resposta da oração. Foi dessa forma que eu enxerguei, foi dessa forma que eu vi, porque eu fiz um clamor e eu digo, Senhor, não consigo mais, não aguento mais. Não aguento mais. E eu vi que foi a porta que o Senhor abriu.
Me inscrevi, né? Conversei com meu esposo, falei para ele e tal. Ele não prestou muito atenção no que eu falei no momento, mas eu segui orando, clamando, buscando. Digo, Senhor, se é a tua vontade, se é o Senhor, se foi o Senhor que abriu essa porta, então o Senhor vai confirmar, as coisas vão acontecer, vai ser efetivado e tal, e orando e colocando dessa forma diante de Deus. E durante esse tempo, foi um tempo que Deus falou muito comigo em sonhos. Deus trouxe muitos sonhos, e não lá dentro, né? Sonhos que confirmavam de uma certa forma que era para eu sair. E chegou o tempo de eu saí em junho, né? Dia 17 de junho, acho que foi. Dia 20 de junho, acho que foi o último dia. E eu saí. Confesso que dá um medo, como diz, o incerto dá medo, tanto porque a gente está seguro naquilo ali. Eu tive um pouco de medo, mas depois veio a paz completa no meu espírito. Eu tive completa paz, completa tranquilidade, Deus me deu uma paz tão grande dentro de mim, colocou uma paz tão grande dentro de mim, e aquele peso todo, ele saiu. Embora o valor não fosse um valor alto, deu para manter, né? Até aqui tem dado para manter, mas claro, o que eu quero dizer, o que eu quero compartilhar, principalmente nessa decisão que eu tomei, algumas coisas foram necessárias, alguns ajustes foram necessários ser feitos, né? Inclusive, nós moramos por aluguel e nós precisamos sair do aluguel onde nós estávamos, que era mais alto, né? E nesse período, que é onde eu quero testemunhar aqui, né? Que é onde eu quero colocar, nesse período, eu comecei a orar e pedir para que Deus ele abrisse uma porta para uma casa para nós, né? Uma casa com valor mais baixo, que nós pudéssemos, coubesse dentro do nosso orçamento e que Deus providenciasse tudo que nós necessitávamos. E eu vou dizer assim, ó, sinceramente falando, procurando aos olhos humanos, foi difícil. Foi muito difícil encaixar tudo, onde coubesse dentro das nossas necessidades, onde coubesse dentro do nosso orçamento, onde estivesse de uma forma centralizada, né? Não estamos longe do centro, mas não estamos totalmente no centro como estávamos, mas Deus, ele abençoou, né? E agora eu dizendo isso para vocês parece que foi fácil, mas não foi fácil. Foi clamado, né? Foi com muita oração, foi com muitas vezes chegar, meu Deus, será que eu vou encontrar? Será que eu vou ter que me desfazer das minhas coisas? Eu não gostaria de me desfazer das coisas, porque é desfazer, né? E depois para adquirir de novo é mais difícil, né? É mais custoso. Mas aí eu orei, eu clamei, né? Eu busquei em Deus em primeiro lugar, sempre buscando a Deus, e de repente surge uma oportunidade. Foi fácil em relação à documentação, achei que seria mais complicado, mas não, Deus foi providenciando que tudo foi se organizando, quanto à documentação, quanto à imobiliária, quanto ao lugar onde a gente está, o espaço que a gente está ocupando. Eu confesso para vocês que é melhor de onde eu estava, né? Devido às acomodações, devido a poder organizar a casa, devido a ser no térreo, devido a ter um pátio. Então, eu posso dizer para vocês assim, ó, Deus me deu mais do que eu pedi e pensei. E isso, eu vou colocar assim da seguinte forma, isso é um detalhe da nossa vida, né? Isso é um detalhe, isso aqui como diz, são coisas corruptíveis, são coisas que passam. Eu precisava de uma habitação, precisava de um lugar para morar, precisava de um lugar acessível, próximo ao centro, precisava de um lugar onde coubesse tudo o que eu tenho, né? Eu precisava dessas coisas, mas tudo isso é corruptível, tudo isso passa, tudo isso tem um tempo determinado para existir. Agora,
o que eu quero ressaltar é que se Deus ele está alinhado ou preocupado em me satisfazer, em me conceder, em me abençoar com coisas terrenas, coisas que são passageiras, quanto mais nas coisas que são mais importantes. Quanto mais na vida de uma pessoa que precisa ser salva, de uma pessoa que precisa ser curada, de uma pessoa que precisa ter um encontro com Deus, quanto mais nessa parte espiritual, quanto mais Deus quer abençoar a vida daqueles que se propõem a confiar nele e a crer nele absolutamente e permitir que ele tire do seu coração todos os temores. Deus foi tirando os temores do meu coração. Deus foi apaziguando a minha vida. Deus foi tirando toda a angústia do meu coração. Deus foi providenciando e organizando a minha vida de uma forma que eu não imaginava, né? Porque eu tinha muitas preocupações quanto o que eu vou fazer e depois, e como vou fazer, e depois que eu sair do trabalho, como é que vai ser, enfim. E tinha tantas angústias, né? Tantos temores, tantas angústias. Porém, Deus, ele é fiel nas nossas vidas, ele é fiel com aqueles que o buscam, com aqueles que acreditam nele, mesmo que nós, sendo mortais, sejamos infiéis a Deus, Deus permanece fiel. Deus é fiel na nossa vida. Então, o que eu quero compartilhar com você é que todos os temores que assolavam a minha mente, que assolavam o meu coração, mesmo antes da minha saída do meu trabalho, e até mesmo no momento que eu não encontrava casa, né, para morar, eu digo, Senhor, não sei o que fazer, eu já procurei, já esgotou, né? Mesmo com tudo isso, Deus, ele permaneceu fiel para comigo, e Deus me abençoou mais do que eu poderia imaginar, e tem me abençoado, né? E tem nos abençoado, e tem abençoado a minha família. Então, muitas vezes são tantas angústias que movem o nosso coração, tantas preocupações, mas é como diz a palavra, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, sou eu que sei o que eu quero de vocês. E são pensamentos de paz, são pensamentos de vida, para dar o fim que desejais. Para que vocês recebam o fim que vocês desejam, serem felizes, serem alegres, serem abençoados, serem prósperos. Prósperos em todas as áreas. Não estou falando da vida financeira em específico, mas prósperos na nossa alma, no nosso coração, ter felicidade, ter contentamento onde estivermos. Ter contentamento é ter a paz de espírito, ter a certeza e a convicção de que Deus está cuidando de nós a cada instante da nossa vida. A cada instante Ele está cuidando de nós. A cada instante Ele está nos guiando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos ajudando. E de fato, se nós confiamos a nossa vida a Ele, é Ele que está nos guiando. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você. Deus, aquele, como diz a palavra, ora, aquele que é poderoso, ele é poderoso, ora, aquele que é poderoso, ele é poderoso para fazer infinita mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos. Tudo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais de tudo, irmãos, de tudo. Preste atenção, é de tudo. Quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus é poderoso. Aquele que é poderoso, o teu Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou mesmo pensamos. Eu posso te dizer, até aqui o Senhor, Ele tem me abençoado, até que o Senhor tem me ajudado, até que o Senhor tem me fortalecido, até que o Senhor tem me dado mais do que eu penso, né? Ou imagino, o Senhor tem me abençoado dessa forma. Então, eu quero orar pela tua vida nesse momento, seja qual for a tua necessidade, seja qual for o teu pensamento, o teu pedido, Deus é poderoso, entenda essa palavra, Deus é poderoso
para fazer infinitamente mais. Infinito, infinito, irmãos. Infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, em nome de Jesus, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar nesse momento pela vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor, eu tenho compartilhei esse instante um testemunho meu. Mas, Senhor, eu sei que tantos irmãos podem compartilhar outros testemunhos, ó Deus, sobre as suas vidas, de como o Senhor providenciou, como o Senhor chegou e o Senhor proveu na vida dele, Senhor, de uma forma extraordinária, Pai. De uma forma, Senhor, que ele não esperava, que foi maior do que ele pediu. Porque a Tua palavra nos diz isso, Senhor. É essa certeza que o Senhor nos dá. O Senhor é poderoso para nos dar infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor fez assim comigo aqui neste lugar, Senhor. O Senhor me abençoou dessa forma. O Senhor tem me livrado de todos os meus temores, Senhor, de todas as angústias que vinham ao meu coração, de todas as preocupações, Senhor. O Senhor tem me livrado e o Senhor tem feito eu ver que eu com o Senhor na minha vida, o Senhor vai abrindo portas e eu vou entrando. Uma a uma o Senhor vai abrindo e eu vou entrando. E a bênção vai sendo liberada sobre a minha vida e sobre a minha casa. Portanto, Pai, esse é o meu testemunho, Deus. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor haja da mesma forma na vida do meu irmão, da minha irmã, que estão pedindo algo para Ti, que estão clamando por algo a Ti. Meu Deus, que o Senhor surpreenda, que chegue com surpresa, com o extraordinário na vida do meu irmão e da minha irmã. Chega, Senhor, com a Tua mão potente, abençoando de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, Senhor, a vida desse homem, a vida dessa mulher, a vida desse jovem, Senhor, a vida dessa criança. Em um nome de Jesus, chegue a Tua bênção, chegue a Tua provisão, chegue o Teu extraordinário na vida deste que pede, deste que clama a Ti, Senhor, pelas Tuas muitas misericórdias e a Tua bondade. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço em tudo e Te louvo desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Fique com a bênção do Senhor, querido irmão, em nome de Jesus. Nós ficamos bastante tempo sem compartilharmos a palavra, até devido a essas mudanças, mas pretendemos prosseguir em nome de Jesus. Se você puder dar o seu apoio, dando um likezinho, se inscrevendo no canal, compartilhando, faça isso, por gentileza, você nos ajuda, tá bom? E ajuda também que a palavra, se ela foi bênção na sua vida, se de alguma forma ela te ajudou, ela possa ser bênção na vida de outra pessoa também, né? Você pode ser o semeador dessa palavra, né, dessa palavra que nós compartilhamos e de tudo aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus.